se eu tenho um conceito elevado de mim mesmo, eu tenho uma distorção do que sou. Por quê? Porque eu estou me enxergando de forma errada. Essa distorção do meu ser me leva então a me olhar e me leva a pensar de mim o que de fato não sou. E o mesmo acontece com você. Se você se enxerga além do que você é, você se enxerga de forma errada. E quando isso acontece conosco, e é o primeiro ponto hoje aqui, nós passamos a acreditar que somos melhores do que de fato somos. O próprio ambiente religioso, presta muita atenção nisso, o ambiente religioso, o nosso ambiente, produz em nós uma sensação que somos melhores do que realmente somos. Perdemos de vista que somos pecadores, contumazes, né? Obstinados, insistentes em pecar. Todos nós que já experimentamos a conversão e que caminhamos algum tempo na vida religiosa, somos tendenciosos a nos considerarmos melhores do que as demais pessoas. Lembra o que eu disse no início? Eu quero que você se avalie. Seja sincero com você mesmo. Você não se acha melhor que um ladrão? Não se acha melhor que os políticos corruptos do nosso país? Quem aqui que não se julga melhor que o Lula? Melhor que o Bolsonaro? Você não se acha melhor do que aquela pessoa que está lá na macumba? Só que não. Na essência, somos todos pecadores aos olhos de Deus. Somos todos no mesmo nível. Todos nós. Você que está aqui, que já se converteu, que já conheceu a Cristo e abraçou a mensagem dele, você é igual ao Lula, ao Bolsonaro, aquela pessoa que está numa cachoeira oferecendo uma oferenda lá, um Exu. Você é igual, você é pecador do mesmo jeito que o assassino, que o bandido, que o ladrão. Você é nível igualzinho para Deus. A diferença é que você ouviu a mensagem, compreendeu essa mensagem da graça, então você se reconheceu como pecador, e aí você foi então agora pela fé regenerado, mas a sua essência é a mesma. Nós todos nascemos iguais no pecado. Então não se ache melhor do que ninguém. Muitos de nós, porque estamos nesse ambiente religioso, nos achamos melhores. Afinal de contas, nós jejuamos. Se bem que batista, né, não é muito disso. Nós dizimamos. Estou todo domingo na IBD. Então, por nós realizarmos estas coisas, nós nos achamos muitas vezes melhores. Mas nós precisamos entender que nós realizamos essas coisas porque é a ação do Espírito de Deus em nós, é graça de Deus em nós. É o Espírito que nos capacita para que nós possamos hoje buscar e viver uma vida mais santa, mais próxima à vontade de Deus. Mas se não é a ação do Espírito em nós, querido, nós somos iguais às demais pessoas. Portanto, não temos que nos achar melhor. E o conhecimento dessa verdade deveria gerar em nós, sim, um sentimento de responsabilidade para com aqueles que ainda não conhecem a verdade que é Jesus. E eu deveria, por amor, ir a essas pessoas e me enxergar em igualdade com elas,
E da mesma forma que um dia eu recebi a mensagem, também transmiti esta mensagem para elas. Se o ambiente religioso tem uma tendência de produzir em nós soberba, imagine agora isto somado com uma teologia triunfalista. Essa sensação de que somos bons se torna evidente nessa propagação de um evangelho em que Deus tem o dever de nos poupar de todo sofrimento, de atender a todos os nossos desejos e anseios, de ficar cuidando de nós de uma forma micro. Nós, como bons cristãos, bons religiosos que somos, então, vivemos na expectativa de que hoje, no já, o ainda não se faça presente. Eu quero, no já, viver o corpo incorruptível. Doença comigo não. Porque certamente o Senhor tomou sobre si a minha enfermidade, tal, blá, 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 blá. Isso aí é para aqueles que não têm fé. Eu quero viver as riquezas, afinal de contas, a Nova Jerusalém é estrada de Isá, né? Chão de ouro, pedras preciosas. Eu quero viver as riquezas do meu Deus. É já. Eu quero agora. O que está ainda não. Não, é já. Então, começa a misturar a realidade do ainda não com já. Porque pensam de si além do que convém. E aí então essas pessoas se frustram, cedo ou tarde. E elas começam a sofrer da síndrome de Asaf. Vocês já leram Asaf, Salmo 73? O Asaf, diz o texto que o Asaf ele descreve, que ele começa a se questionar. Por que que o ímpio prospera? Eu sou justo. Estou aqui sofrendo. Tenho que ir lá no INSS, eles nem me atendem. O ímpio enche o bolso de dinheiro. Aí vai lá. Como é que é Albert? Vocês sabem, né? Tá vendo? Vocês estão frequentando lá, né? Por que isso? Então, começa a sofrer dessa síndrome de Asaf. E Asaf, ele chega a ficar tão perturbado, quando você vai ler o Salmo, que ele diz que ele quase chega a tirar sua própria vida. Mas depois ele vai entender que sim, chegará o dia que o ímpio será cobrado de Deus, né? Será então colocado diante de Deus, assim como o justo também. E aí Deus há de pesar cada um, e cada um receberá segundo aquilo que viveu, segundo as suas obras. E aí ele fala, então, que o justo descansa no Senhor. Mas muitos cristãos estão sofrendo dessa síndrome hoje, porque tem uma noção errada de si mesmo. Então acham que já estão vivendo o tempo do ainda não, e estão exigindo de Deus coisas que não deveriam. Por nos considerarmos melhores que os outros, nós nos distanciamos também dos outros, querido. E não percebemos que nós, ao fazermos isso, nos distanciamos do próprio Deus. O orgulho religioso faz com que as nossas orações sejam rejeitadas por Deus. Conforme a gente pode ler em Lucas capítulo 18, verso 10 a 14. Jesus é quem fala estas palavras que agora eu vou ler a vocês, Lucas 18, 10 a 14. E ele está mostrando exatamente o tipo de oração que Deus não ouve. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, né? Então, cabeça baixa. Mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
Aí veja o que Jesus diz: eu lhes digo que este homem, se referindo ao publicano e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu se achava melhor que os ladrões. Graças te dou, Senhor, que eu não sou como aquele ladrão. Graças eu te dou que eu não sou como aquela vizinha lá, macumbeira. Graças te dou, Senhor, que eu... Cuidado com essas orações. Cuidado. Quando o orgulho toma os nossos corações, dia após dia nos esquecemos de quem somos. Perdemos a noção de que somos pecadores. E nos distanciamos daquilo que deveríamos ser. Vamos cada vez nos distanciando mais da santidade que Deus espera de nós. Pergunte para si mesmo: trato as outras pessoas como superiores a mim? Ou eu as trato com desprezo? Você deveria tratar todas as pessoas como superiores a você.